Meus amados irmãos, boa noite a todos, paz e graça. Que alegria para nós nos encontrarmos aqui e podermos cantar a bondade do nosso Deus que é fiel. Em todo o tempo Ele é fiel. Eu convido os irmãos a abrirem o texto bíblico, dando sequência à nossa série de sermões na carta do apóstolo Paulo, escrita aos Romanos, agora no capítulo 6. Veremos então a primeira parte do capítulo 6, que vai do verso 1 ao verso número 14. Romanos capítulo 6, do verso 1 ao verso 14. Diz assim a palavra do Senhor. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Vamos orar? Deus amado e bendito, Deus que é fiel em todo o tempo. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação que nos alcançou. Obrigado pela sua palavra que podemos ler aqui publicamente sem nenhum impedimento. Suplicamos, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações e nos dê o entendimento correto acerca do Evangelho. Abençoe a vida de cada um que aqui se encontra. Fale ao coração da sua igreja e traga edificação ao seu povo. É o que suplicamos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Stuart Olyott conta a seguinte história. Havia um pobre escravo que era mantido prisioneiro em um castelo de um tirano. O escravo tinha de fazer tudo o que o cruel senhor ordenava. Ele era explorado e maltratado, tendo de fazer tudo o que o seu senhor determinava. Sua vida se tornava cada vez mais infeliz diante da sua condição. Vivia sob um regime incessante e de duro trabalho. Todas as vezes que tentava fugir daquela condição e daquele reino, o seu senhor o surpreendia, prendendo-o e espancando-o ao ponto de quase matá-lo. Contudo, havia perto dali um rei generoso que conhecia a história daquele escravo e pensava em um modo de libertá-lo, até que o bondoso rei encontrou uma saída. Resolveu matar aquele escravo. Quando o tirano chegou, encontrou seu escravo morto e ficou indignado, pois não podia mais mandar em seu servo. Suas relações haviam acabado completamente com a morte do seu escravo. O escravo foi sepultado, mas logo o bondoso rei foi à sepultura e o ressuscitou, levando-o para a sua própria casa e cuidando dele. Quando o escravo se deu conta, ficou extremamente agradecido e disposto a servi-lo para sempre, de todo o seu coração e com muita alegria.
Aquele homem já não era mais um escravo. Ele passou a amar o seu libertador e a viver para ele sempre com gratidão expressa por seus lábios. O antigo relacionamento havia terminado com sua morte. Seu antigo senhor não podia mais dominá-lo. É sobre isso, irmãos, que o sermão desta noite tratará. O seu tema é o novo Senhor. Paulo trata disso aqui na primeira parte do capítulo 6 da carta endereçada aos Romanos. Aqueles que estão em Cristo estão livres do pecado pela graça, não vivem mais sob o penoso cárcere do pecado, não tem mais um perverso senhor a quem devem se submeter. Aqueles que nasceram de novo agora vivem sob as ordens de um novo Senhor. E Paulo nos ensina sobre essa nova vida, sobre como é não mais estarmos sob o jugo daquele terrível Senhor que nos ameaçava com a morte o tempo todo. Agora, vivendo em uma nova condição, tendo um novo Senhor, o que isso representa? Como é nossa nova vida? Paulo falará sobre algumas coisas a respeito da vida dessas pessoas que estão agora sob o ensino de um novo mestre, sob o governo de um novo Senhor. E que alegria, irmãos, para nós sabermos que temos um generoso Senhor guiando nossas vidas, aquele que é fiel em todo o tempo. Nós vamos observar o que a palavra de Deus nos ensina sobre isso. E em primeiro lugar, guarde aí no seu coração, o texto ao tratar de nossa vida, tendo um novo Senhor que nos governa, nos ensina sobre nossa união com Ele. Nossa união com Ele, isso mesmo, com esse novo Senhor, sob cujos cuidados nós nos encontramos e recebendo orientações para a nossa vida. Observe isso do verso 1 ao verso número 7. Nos primeiros 2 versos do capítulo 6 da carta aos Romanos, há um questionamento que facilmente pode surgir diante de todo o ensino da carta até agora. Sobretudo aquilo que o apóstolo Paulo ensinou no capítulo anterior, no capítulo número 5. Se a minha salvação não é a decorrência da minha retidão, se a minha justificação se dá pela fé, como nós cantamos aqui, e não pela minha performance, então, por que é que eu tenho de me preocupar com uma vida reta? Ela não vai acrescentar nada em minha salvação. Então eu não preciso me santificar. Uma outra coisa. Se onde o pecado mostrou seu pior, a graça mostrou o seu melhor, se onde abundou o pecado, superabundou a graça, então, quanto mais eu pecar, mais eu terei a bondade de Deus comigo. Mais pecado, mais graça. Contudo, meus irmãos, o apóstolo Paulo responde com veemente: de modo nenhum. Como é que nós podemos viver no pecado se nós morremos para ele? Isso é pura contradição. Ninguém pode viver no pecado se já está morto para o pecado. Mas como assim? Como nós morremos para o pecado? Quando foi que isso ocorreu? De que modo? Paulo precisará agora, irmãos, discorrer sobre um assunto muito importante. Ele tratará de nossa união com Cristo. Paulo diz que os romanos não poderiam ignorar algo que era fundamental, o fato de que os crentes foram batizados com Cristo, juntamente com Ele, quando foram batizados em sua morte, versículo 3. Nós fomos sepultados com Cristo na morte por intermédio do batismo. O objetivo é que, assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, do mesmo modo nós também andemos em novidade de vida. Paulo apresenta isso no verso número 4. Nós, os crentes em Cristo, desfrutamos de uma união com o Senhor.
O Novo Testamento, quando se refere ao povo de Deus, descreve um cristão como alguém que está em Cristo. Um cristão é alguém que está em Cristo. Os crentes estavam em Cristo nos eternos decretos de Deus. Eles foram escolhidos em Cristo desde antes da fundação do mundo, conforme nós encontramos o ensino paulino em Efésios capítulo 1, verso número 4. Quando Jesus, irmãos, prestem atenção, se encarnou e viveu a vida dele aqui na terra, essa vida foi considerada como a nossa vida. É isso que significa a justificação com a qual o apóstolo Paulo trabalhou nos 5 primeiros capítulos desta carta. Aquilo que Cristo fez, Ele o fez em nosso lugar. Nós estamos unidos a Ele, assim como foi a nossa condição em relação ao primeiro Adão. Então, quando Cristo morreu, Deus considerou a morte dele como a nossa morte. E é em função disso que Deus declarou que eu e você não precisamos mais morrer como um ato de satisfação da justiça divina. Sabe por quê? Porque Cristo já fez isso, representando cada um de nós. E do mesmo modo como Cristo ressuscitou, Deus considerou a sua ressurreição como a nossa ressurreição. É disso que Paulo está tratando aqui. Quando Cristo morreu na cruz, foi lá, naquele momento, que nós morremos para o pecado. Jesus não apenas morreu por nós, nós morremos com Ele. Nós estamos unidos a Cristo, Ele é o nosso representante. Nós estávamos para fins judiciais lá na cruz com Cristo quando Ele morreu. E se estávamos unidos com Ele na semelhança de sua morte, do mesmo modo estaremos na semelhança de sua ressurreição, nos diz o verso número 5. O nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos, nos diz o verso número 6. Nós morremos, irmãos, lá atrás, na cruz do Calvário, unidos ao nosso Senhor. É por isso que está justificado somente quem morreu com Cristo. É claro aí no versículo 7, só está justificado quem morreu com Cristo. Somente estão justificados aqueles a quem Cristo representou na sua morte. Para estarmos, irmãos, sob o domínio de um novo Senhor, era necessário que nós morrêssemos para o nosso antigo mestre, para aquele que dominava as nossas vidas e nos colocava sob um difícil regime de escravidão. Eu e você, nós servíamos ao pecado, nós sofríamos intensamente com o seu aguilhão de tortura. É verdade que nós ainda sofremos. O pecado ainda nos incomoda, como nós já aprendemos e aprenderemos mais ainda nesta carta, mas nós não somos mais os seus servos. Não somos mais escravos do pecado. Um outro Senhor, bondoso e misericordioso, nos ressuscitou, dando-nos vida, e estamos unidos intensamente e verdadeiramente a Ele. Se você é um crente, se você é um crente de verdade, você está unido a Cristo Jesus, na morte dele e na sua ressurreição. Você morreu com Ele e agora vive em novidade de vida, assim como Ele ressuscitou pela glória do Pai. Muitas vezes, irmãos, nós não atentamos para a nossa união com Cristo. Nós vivemos como se Ele estivesse distante de nós, tendo de buscá-lo somente em algumas ocasiões, por exemplo, no domingo, quando na verdade nós estamos unidos a Ele, e isso é um dos grandes benefícios dos quais nós, como povo do Senhor, desfrutamos. No Catecismo Maior de Westminster, a pergunta número 70 é a pergunta sobre o que é a justificação. Mas quando a gente volta uma pergunta, a pergunta número 69,
é a seguinte: o que é a comunhão em graça que os membros da igreja invisível têm com Cristo? E a resposta é a seguinte: a comunhão em graça que os membros da igreja invisível têm com Cristo é a participação da virtude da sua mediação, na justificação, adoção, santificação e tudo que nesta vida manifesta a união com Ele. Meus amados irmãos, nós temos um novo Senhor. Ele nos ressuscitou e nos deu vida. E a partir do texto que lemos hoje, nós aprendemos sobre nossa união com Ele. O povo do Senhor está unido a esse novo Senhor que governa a sua vida. E como é preciosa essa união. Como é bom nós desfrutarmos de todas as benesses decorrentes da nossa união com o nosso Senhor. Paulo entende que os irmãos romanos precisavam compreender essa verdade. Esse ensino era sobremaneira importante para todos eles e para que a igreja compreendesse o significado do Evangelho e tudo aquilo que o apóstolo ainda tinha a dizer. Mas essa é a primeira lição que nós temos no texto. E nós podemos avançar no estudo desta passagem e observarmos do verso 8 ao verso número 11, onde temos uma segunda lição. Em segundo lugar, nós aprendemos sobre nossa vida para Ele. Não apenas nossa união com Ele, mas também nossa vida para Ele. Nossa vida agora, irmãos, não é mais dedicada ao nosso antigo Senhor. O questionamento que é feito ao ensino bíblico sobre a justificação não possui somente um problema lógico. Ele não cabe também no sentido relacional. É estranho considerar um crente como uma pessoa que possui dois senhores, cada um dando ordens à sua maneira. Estranhíssima essa ideia. E é isso que o apóstolo Paulo quer deixar muito claramente aos irmãos romanos, e a nós, é a palavra de Deus para nós, para o nosso coração. Nós não temos duas naturezas à nossa disposição, em que, a depender do momento, seguimos um tipo de padrão aqui e outro acolá. Se uma pessoa é crente, ela é nova criatura em Cristo Jesus. O velho homem já passou e é o novo quem está em atividade. Isso não significa, é claro, irmãos, que não há dificuldades para vivermos a vida do novo homem. Logo, logo nós veremos um pouco a passagem tratando sobre isso. Não é disso que se trata aqui, mas da verdade de que não somos mais escravos do nosso antigo Senhor. Estamos em Cristo, Ele é o nosso novo Senhor. Paulo diz que se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Está aqui no verso número 8. Nós somos o povo por meio de cuja esperança nós vivemos alegremente. O Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos para não morrer mais. Paulo diz aqui no verso número 9. Assim é conosco. Nós morremos para o pecado a fim de vivermos para Deus. Versículo 10. Nossa vida é uma vida para Deus. Não vivemos mais para o nosso antigo Senhor, realizando sua vontade e fazendo aquilo que o pecado exigia. Não! Paulo diz que é assim que nós devemos nos considerar. Versículo 11. Mortos também para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Por isso é estranho, irmãos, pensar em um crente que tenha dois padrões definidos para orientar a sua vida. Não há. Para o crente de verdade, há apenas um, aquele estabelecido pelo nosso novo Senhor. Nós estamos sob o governo de um novo Senhor. É em razão disso que nos afastamos dos antigos padrões que eram definidos pelo nosso antigo mestre. Nossa vida é uma vida para o nosso novo Senhor, é uma vida para Deus em Cristo Jesus. A minha vida e a sua vida é para o Senhor agora.
Por isso, meu irmão, não torça o nariz quando você ouvir que as coisas agora têm de ser do jeito de Deus, de acordo com o padrão dele, porque é o padrão do nosso novo Senhor. É esse padrão que tem que orientar e determinar a nossa vida. Crianças que estão aqui, prestem atenção nisso. Deus define um modo de vida para vocês. Papai e mamãe precisam mostrar para vocês como é que vocês devem viver para a glória do Senhor a partir da palavra viva dEle. Adolescentes e jovens, a vida de vocês é definida pelo Senhor de suas vidas agora. Vocês têm um único padrão de amizade, de namoro, de viverem a vida de vocês que agora é para o Senhor Jesus. Homens e mulheres, casados, o nosso casamento deve ser vivido para Ele. Nossa carreira profissional e acadêmica do mesmo modo. A maneira como lidamos com a política, a cultura, a educação, a economia, direito, tudo deve ser pensado de acordo com esse padrão que o nosso novo Senhor estabeleceu. Falo também aos irmãos idosos da igreja. O padrão de vida dos senhores e das senhoras não é a previdência de um mundo caído. Continua sendo o padrão do nosso Senhor. Apesar das dificuldades próprias da idade, os senhores e as senhoras são do Senhor. Pertencem não mais ao pecado, o antigo mestre de suas vidas, mas ao Senhor que os sustentará até o fim. Ao falar sobre um novo Senhor, sob cujos cuidados estamos agora, meus irmãos, Paulo nos ensina sobre nossa união com Ele, mas igualmente sobre nossa vida para Ele. E toda essa realidade, vejam, irmãos, é aqui no texto simbolizada no batismo cristão. O batismo simboliza a nossa união com o Senhor. É por isso que o batismo é algo importante para a igreja também. A pergunta 165 do Catecismo Maior, que já fiz referência aqui, é: o que é o batismo? E a resposta é a seguinte: o batismo é o sacramento do Novo Testamento, no qual Deus ordenou a lavagem com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para ser um sinal e selo da nossa união com Ele mesmo, da remissão de pecados pelo seu sangue e da regeneração pelo seu Espírito, da adoção e ressurreição para a vida eterna. E por Ele os batizandos são solenemente admitidos à igreja visível e entram em um pacto público, professando pertencer total e unicamente ao Senhor. É isso, irmãos, o batismo cristão aponta para o nosso pertencimento total e único ao Senhor. O batismo indica que a nossa vida passa a ser vivida para o nosso novo Senhor. Por isso não há razões para não querermos esse sacramento, nem há razões para não trazermos os nossos filhos para receberem esse meio de graça e de preservação. Nós morremos para o pecado. Não servimos mais ao nosso antigo Senhor. Nós fomos ressuscitados pelo nosso novo Senhor. E deste modo, nossa vida agora é para Ele. Jesus Cristo é o nosso novo Senhor. Paulo nos ensina então sobre um novo Senhor. E algumas coisas que nós precisamos aprender sobre nossa vida sob o governo de nosso Salvador. Em primeiro lugar, nós aprendemos sobre nossa união com Ele. Em segundo lugar, aprendemos sobre nossa vida para Ele. Em último lugar, nós podemos aprender sobre nossa dedicação a Ele. Versos 12 a 14. Paulo orienta os romanos, meus irmãos, a buscarem viver de acordo com as estruturas do reino de seu novo Senhor. Eles estavam agora sob um novo governo, o antigo regime não fazia mais sentido, e a referência é direta ao corpo mortal, onde as paixões se manifestam, ou seja, ao reino do pecado, versículo 12. Viver sob a orientação de um novo Senhor requer oferecimento, dedicação, que não se mostram apenas nesse conceito geral de vida, mas no próprio corpo.
O corpo agora é dedicado ao novo Senhor. Cada membro deve ser instrumento a serviço de Cristo. Os servos do Senhor foram ressuscitados dos mortos para a vida. Os nossos membros, irmãos, devem ser instrumentos de justiça, ou seja, as nossas mãos, os nossos olhos, as nossas pernas, os nossos pés, tudo deve ser dedicado ao Senhor das nossas vidas. Versículo 13, Paulo é contundente, Paulo chama a atenção dos seus leitores para a dimensão do corpo. Como é que nós usávamos os nossos membros anteriormente? Quando nós servíamos ao nosso antigo Senhor, nós os dedicávamos ao nosso antigo mestre, ao pecado. Nós usávamos os nossos membros com todo o vigor que cada um deles possui para o serviço do pecado e da morte. Agora é diferente. Nós nos dedicamos ao nosso Deus. Nós recebemos vida para isso, para servirmos a Deus com toda a dedicação. E para não ser um conceito abstrato, o apóstolo Paulo chama a atenção para os nossos membros. Não é dizer que serve a Deus com toda a sua vida, não é só cantar no culto, que a nossa vida nós entregamos, nós oferecemos. Isso tem que demonstrar nos nossos membros, caminhando para a igreja, trabalhando para o Senhor, fazendo aliança com os nossos olhos, usando os nossos lábios, a nossa língua, o nosso fôlego, a força que temos. E uma outra questão importante, irmãos, que aparece aqui, é que o antigo Senhor, ele não possui mais domínio sobre nós. Versículo 14. Se pegarmos a ilustração do Oliot, que eu parafraseei no começo do sermão, nós podemos dizer que nós ainda vamos nos encontrar com o nosso antigo Senhor no dia a dia. Nós vamos esbarrar com Ele por aí. No entanto, nós podemos dizer não para Ele. Nós vamos nos encontrar com o nosso antigo Senhor e nós podemos dizer para Ele que nós não aceitamos mais as suas ordens. Ele vai querer nos governar. Ele demonstrará o desejo de fazer com que nos submetamos aos seus mandos novamente. Mas nós dizemos não. Nós podemos dizer não. Quando nós esbarrarmos por aí com o nosso antigo mestre, nós podemos dizer: você não tem mais o direito sobre mim. Você está me dando ordens que eu não sou mais obrigado a cumprir. Nossa postura diante de um novo Senhor envolve nossa dedicação a Ele, ao novo Senhor das nossas vidas. Alguém que está vivo não deve procurar estar entre os mortos, deve dedicar toda a sua energia ao novo Senhor que o governa. O crente deve andar no Espírito para não satisfazer as concupiscências da carne. Paulo diz em outro lugar, em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Só que, meus irmãos, quando nós esbarramos com o nosso antigo mestre, não é suficiente dizer simplesmente não a Ele. Nós podemos dizer não para o nosso antigo Senhor, mas isso não é tudo. Sabe por quê? Ele vai continuar insistindo. Você diz não e ele continua insistindo. Você diz não e ele continua insistindo. Você diz não e ele continua insistindo. E você vai ficar dizendo não para ele 1 hora, 2 horas, 3 horas. E ele vai continuar insistindo. Você vai tentar conversar com ele, convencê-lo de que você faz parte agora de um novo governo, mas ele vai continuar insistindo. Ele vai ignorar o seu não.
Nós devemos recusar as demandas do pecado, mas também devemos oferecer, cada um de nós por completo, a Deus. Cada parte do nosso corpo deve ser dedicada a Cristo, nosso novo Senhor. Meus amados irmãos, nós conseguimos pela graça vencer as propostas do antigo mestre quando ficamos ocupados com as tarefas e as ordens que encontramos em nosso novo Senhor. Somente assim. O apóstolo Paulo, em outras passagens, como Efésios capítulo 4, do verso 22 ao 24, Colossenses capítulo 3, versos 9 e 10, e nesta passagem de hoje, o verso número 6, ele dá orientações muito interessantes sobre isso. Ele diz que nós devemos nos despir do velho homem e nos revestir do novo. Nossa luta contra o pecado. Irmãos, prestem bastante atenção nisso. Nossa luta contra o pecado não envolve apenas o não. Não paramos o pecado apenas dizendo não, ou parando com aquela prática que nós realizávamos. Como assim, pastor? A gente tem de dizer não para o pecado, a gente tem de parar com o pecado. Eu quero mostrar para você que um simples não é apenas uma prática interrompida temporariamente, não é tudo. Jay Adams, que foi um grande conselheiro, usado pelo Senhor para nos instruir sobre esse assunto e para nos fazer entender a palavra de Deus na área do aconselhamento, diz algo muito interessante sobre isso. Tratando dessa nossa luta contra o pecado, Jay Adams pergunta assim: quando é que uma porta deixa de ser porta? Alguém pode pensar que basta nós tirarmos a porta do lugar. E se nós pegarmos uma porta aqui da secretaria e a retirarmos do seu lugar do portal e a colocarmos bem ali no quintal, eu posso chegar para vocês e perguntar: o que é isso? Vocês vão dizer: é uma porta. Ela só não está no seu lugar que deve estar, mas é uma porta. Mas quando uma porta deixa de ser porta, o Jay Adams diz: quando ela se torna uma outra coisa. Você só não vai perceber que é uma porta se nós a retirarmos aqui do portal, tirarmos a sua maçaneta, dermos um acabamento, colocarmos, por exemplo, 4 pés. E se eu perguntar para vocês o que é isso, vocês vão dizer: é uma mesa. Pois é, ela se tornou uma outra coisa. Quando um mentiroso deixa de ser mentiroso? Quando ele para de mentir? Não somente. Ele pode ter parado de mentir, porque naquela ocasião não é útil para ele mentir. Mas quando ele tiver a oportunidade, ele vai voltar a mentir. Quando é que um mentiroso deixa de ser um mentiroso? Quando ele para de mentir e se compromete com a verdade. Quando um ladrão deixa de ser ladrão? Quando ele para de roubar? Não somente. Pode ser que ele tenha parado por falta de oportunidade, com receio de ser pego naquela ocasião. Quando é que um ladrão deixa de ser ladrão? Quando ele para de roubar, de furtar, e passa a trabalhar, para no lugar de tirar dos outros, ele vai ajudar os outros com o fruto do seu trabalho. Uma porta só deixa de ser porta quando ela se torna uma outra coisa. O mentiroso só deixa de ser mentiroso quando ele se torna uma outra pessoa. Um ladrão só deixa de ser ladrão quando ele se torna uma outra pessoa. O processo de mortificação, meus amados irmãos, tem a ver com passarmos a vida evitando o velho homem o tempo todo. Se existe um tipo de livro, um certo tipo de série, lugares, pessoas, afazeres que nos levam ao pecado, nós devemos cortar isso da nossa vida. Qualquer coisa que me leve a esbarrar com o meu antigo Senhor, eu devo evitar. E a razão é simples:
O antigo Senhor fará de tudo para que nós obedeçamos novamente às suas ordens. Nós não podemos brincar com Ele, pois Ele é muito mais forte do que nós imaginamos. Nós devemos evitá-lo como uma praga, como algo danoso. E de fato Ele é. Meus irmãos, caso nós não dediquemos a Cristo completamente o nosso ser, o nosso novo Senhor, nós corremos o risco de perdermos em algumas ocasiões. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos oferecer tudo ao Senhor. O texto é claro. Nós devemos, no lugar de oferecer a nossa vida ao antigo Senhor, nós devemos dedicá-la completamente ao nosso novo Senhor. Enquanto nós não estivermos ocupadíssimos com o nosso novo Senhor, nós ainda estaremos dando atenção às palavras e à tentação do nosso antigo mestre. E aí nós vamos ficar conversando com ele, dizendo não, 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 quando na verdade nós deveríamos estar comprometidos com aquilo que o nosso novo Senhor ordenou, ocupado com as suas ordenanças. Meus irmãos, às vezes nós nos pegamos discutindo sobre, por exemplo, o dia do Senhor, sobre o que nós devemos fazer ou deixar de fazer no dia do Senhor. Eu creio que nós teríamos menos dúvidas sobre isso, se nós buscássemos nos dedicar mais e mais ao nosso novo Senhor, oferecendo a Ele tudo, começando, como diz o apóstolo Paulo, com os nossos membros, para que sejam instrumentos de justiça. Às vezes nós pensamos sobre tantas coisas, quando na verdade nós deveríamos pensar mais em como nós devemos nos dedicar mais ao nosso novo Senhor, que nos deu vida, que nos ressuscitou, que nos tirou da escravidão, daquele antigo mestre, muito perverso, e que nos conduzia à morte. Todos aqui estão sob o governo desse novo Senhor. Cristo é o Senhor da sua vida. Se ainda não, veja o que o texto bíblico nos ensina sobre esse rei bondoso, que pode lhe tirar do reino do pecado e da morte. Você já não é mais servo do pecado, já vive sob a graça de Cristo. Que alegria isso, não é mesmo, irmãos? Que bom é podermos viver sob a graça de Cristo, debaixo dos cuidados desse novo Senhor e Rei. Mas por vezes nós ainda nos esbarramos com o nosso antigo Senhor. E meus irmãos, como são desagradáveis esses encontros. Às vezes eu e você até cumprimentamos o nosso antigo mestre, mesmo à distância. Achamos que uma aproximação não vai prejudicar em nada nosso relacionamento com o nosso novo Senhor. Mas aí quando nos damos conta, passamos horas com o antigo mestre e até caímos em alguns de seus encantos. Daí depois temos de ouvir a repreensão de nosso verdadeiro Senhor e sofrer as consequências daquele flerte que tivemos. Veja, irmãos, como nós precisamos de Cristo. Veja a importância da nossa união com o nosso novo Senhor, de nossa vida vivida para Ele e de nossa dedicação completa, exclusiva a Ele. E não podemos, irmãos, nos gabar dessa nova condição apenas por nós mesmos. A nossa confiança deve estar em Cristo Jesus, não no fato de nós servirmos a um novo Senhor. É um perigo acharmos que não há problema em termos contato com o nosso antigo mestre. Por vezes, só um não poderá ser ludibriado pelo tirano
se nós não estivermos unidos a Cristo. Se nós não vivermos para Ele e termos tudo em nós, em total dedicação ao seu reino. Que Deus abençoe as nossas vidas e que a palavra do nosso Senhor não volte vazia, seja aplicada aos nossos corações e cumpra os propósitos de Deus para cada um de nós. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, que grande alegria nós temos, ó Pai, de podermos servir ao Senhor. Ó Deus, nós não temos palavras para agradecer o quanto o Senhor foi bondoso e gracioso conosco, nos tirando das garras do nosso antigo Senhor. Onde nós sofríamos, ó Deus, éramos enganados, estávamos iludidos de que tínhamos um bom Senhor que governava a nossa vida e fazíamos a vontade dEle, mas sempre, ó Deus, vinha sofrimento. Pai, que bom estarmos debaixo dos seus cuidados, ó Deus. Pai, nós oramos pela vida daqueles que têm ouvido o Evangelho, mas que continuam, ó Pai, a serviço do pecado e que estão caminhando para a morte. Tenha misericórdia, ó Deus, traga-os para a sua maravilhosa luz, para desfrutarem, ó Deus, da bênção que é estarmos unidos ao Senhor, vivermos para o Senhor e podermos dedicar tudo da nossa vida ao Senhor. Pai, mas muitas vezes, por negligência nossa, por falta de prudência, por nos distanciarmos do Senhor, por não estarmos, ó Deus, nos dedicando completamente ao Senhor, nós acabamos conversando e tendo encontros com o nosso antigo mestre. E sofremos as consequências disso. E lamentamos, ó Deus. E por isso pedimos perdão ao Senhor. Perdão pelos nossos pecados, ó Deus. Por todas as vezes que fomos negligentes e que ignoramos, ó Deus, como é bom estarmos unidos ao Senhor e voltarmos a nossa vida toda para o Senhor e dedicarmos os nossos membros, o nosso vigor, a nossa força, o nosso dinheiro, o nosso tempo, a nossa família, tudo para o Senhor. E dispensamos tempo, gastamos dinheiro, até o nosso corpo, ao antigo mestre. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Trate-nos, ó Pai, nos ajude a entender quão maravilhoso é vivermos sob o governo de um novo Senhor. Obrigado pela salvação, obrigado pela justificação como cantamos aqui. Obrigado porque o Senhor é fiel o tempo todo e por isso nós podemos cantar a bondade do Senhor. Aplique a sua palavra às nossas vidas e corações, ó Deus, de modo que nós entendamos cada vez melhor, que isso esteja cada vez mais nítido para nós e que a nossa vida verdadeiramente esteja cada vez mais unida ao Senhor, entregue ao Senhor e dedicada completamente ao Senhor. Abençoe o seu povo, ó Deus. Assim nós oramos agradecidos pela sua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor.